representando o Conselho de Pastores, agradecer a presença do senhor, agradecer a delegada Fátima Giacetti, que se faz presente também aqui conosco. Quero saudar também de modo muito especial o ex-prefeito Miguel Haddad, que me auxiliou na organização dessa atividade aqui na noite de hoje. Eu quero, agradecendo às autoridades, cumprimentar naturalmente todos aqueles que vieram e que farão as palestras da noite de hoje. Serão, com toda certeza, esclarecedoras as posições, que acho que é exatamente o papel do mandato de deputado federal. Eu tenho a minha atividade desenvolvida em Brasília de segunda a sexta-feira, das segundas às sextas-feiras, e por muitas vezes os temas que lá são tratados têm um reflexo muito grande na vida das pessoas, mas não tem o acompanhamento das pessoas. A primeira coisa que sinto é a distância entre aquilo que nós discutimos no Congresso Nacional e aquilo que se tem na sociedade quanto interesse das pessoas. E por isso, por muitas vezes, as decisões tomadas no Congresso Nacional representam a falta de sintonia com a sociedade, porque não há o desejo de comunicar à sociedade aquilo que nós mesmos estamos fazendo em Brasília. Então, primeiro, entendo que esse evento é uma obrigação do meu mandato, uma obrigação de informar. E segundo, o que de mais importante nós temos aqui a tratar na noite de hoje, é o que é a ideologia de gênero. Eu converso muito com a minha esposa, a Vanessa, que está aqui presente conosco, e a Vanessa recentemente me cobrava uma definição do que é ideologia de gênero. E me cobrava também que nós tivéssemos um posicionamento. Ela queria entender exatamente, Dom Vicente, o que é a ideologia de gênero, para que ela pudesse se posicionar. E aí nós fomos a 1848, começando a estudar o Manifesto Comunista, para ver exatamente como se desenvolve essa ideologia. E digo isso porque quando nós colocamos a palavra gênero, a palavra é absolutamente aceita. E por muitas vezes a ideologia de gênero não tem a simplicidade do simples termo gênero. Por isso que nós devemos e temos a obrigação de promover essa discussão de maneira qualificada. É preocupante para nós quando discussões são colocadas e a discussão e a sociedade passa à margem dessa discussão. Mas eu quero fazer um outro registro, que para mim também é muito importante, da forma como fui cobrado no Congresso Nacional para que essa manifestação aqui acontecesse. Eu fui cobrado por um menino que está aqui, chama Henrico, queria até que ele levantasse, porque você tem grande participação nisso que está acontecendo aqui. O Henrico é um estudante. O Henrico é estudante de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. O Henrico coordena um grupo Provida, ele coordena esse grupo, e estava em Brasília fazendo uma peregrinação por gabinetes, e foi ao meu gabinete. O Henrique chegou em fevereiro ao meu gabinete e disse: deputado, o senhor é cristão? Eu disse: sou. O senhor sabe o que está acontecendo no Plano Nacional de Educação? Eu disse: sei. A grande discussão é os 10% do PIB na educação, do qual eu sou absolutamente favorável. Acredito que nós devemos sair do investimento de 5,3% do PIB na educação e passar por 10% do PIB na educação. Se não, deputado, além dessa discussão, nós temos outras, que a sociedade, e por muitas vezes, inclusive os parlamentares, desconhecem. Eu disse: qual? Ele disse: ideologia de gênero. Eu disse: você sabia, deputado, que nesse sentido e nessa ideologia, você é considerado homem e mulher somente no momento do nascimento pelo sexo biológico? Que a compreensão que se dá é que o sexo biológico é dado no momento do nascimento, mas que a construção do gênero ou a construção do seu sexo psicológico pode vir de acordo com os anos. Eu disse: puxa, então isso é uma negação. A negação do homem natural, da mulher natural. Eu disse: absolutamente, é isso mesmo. É uma negação do homem natural e da mulher natural. E as consequências que se dão a partir desta ideologia de gênero implementada serão danosas. E me disseram mais. São duas formas que utilizarão para implementar a ideologia do nosso país. A primeira forma, Luiz, é sempre ela ligada à comunicação. É a avalanche de propaganda, de televisão, de comunicação, no sentido de realmente colocar na cabeça das pessoas fatos que não são naturais. E o segundo ponto, Luiz, é a educação. A partir do momento que o seu filho chegar na escola, ele aprenderá que a construção do gênero não se deu no momento em que ele nasceu, ou no momento da sua criação, que o gênero se dará com uma construção social e será aceito toda e qualquer participação e envolvimento a partir dele. Eu disse: puxa, então é importante que as pessoas saibam aquilo que nós estamos nos metendo.
E é importante que as pessoas saibam que nós não estamos fazendo discussões de minoria. Não é uma discussão de orientação sexual, não é uma discussão de conduta sexual, muito pelo contrário. Essa é a armadilha utilizada, né, Felipe Nery? Essa é a armadilha utilizada para nos constranger da discussão. E isso nós não podemos admitir. A família, nos moldes tradicionais, só será preservada se ela for entendida como natural e não como uma imposição social, como dizia Marx lá atrás. Que a família nada mais é do que uma imposição social. Que a família nada mais é do que a construção de algo, infelizmente dito assim, de algo não favorável à sociedade. Assim entendia Marx. E o que nós estamos lá prestes a votar no Congresso Nacional é uma ideologia que será inserida no contexto de gênero no Plano Nacional de Educação, e a partir daí o Estado passará a ser o patrocinador oficial dessas iniciativas, que tem, por exemplo, dentro do seu bojo, a interrupção voluntária da gravidez. Dentro da ideologia de gênero está a interrupção voluntária da gravidez. Luiz, que termo interessante, bonito. O que significa isso? Aborto. Aborto. Lá está inserido. Então não sou eu que estou dizendo. Eu estou trazendo para a discussão um tema que tenho absoluta convicção que é do interesse de todos. Eu volto aqui a afirmar e a reiterar que não há nenhuma conduta que tenha caráter de preconceito. Até porque o preconceito já é crime. A conduta e a discussão precisamos dizer a verdade daqueles que estamos inseridos no Código e no Plano Nacional de Educação. Dizemos a verdade. É isso que nós estamos colocando. Concordo? Se for, vamos colocar. Não concordo? Vamos nos mobilizar. Porque a luta que tem se travado no Congresso Nacional, e eu estou participando dessa luta, é uma luta que por muitas vezes interfere até mesmo naquilo que as pessoas acreditam. Eu peguei recentemente, estava comentando aqui com os amigos, uma menina encerrou minha fala na Comissão de Educação, na Comissão Especial de Educação. Ela disse assim: o senhor é um fundamentalista. Aí eu disse: não, pois não, mas por qual razão? Ela disse: porque o senhor é contra a ideologia de gênero. Eu disse: então me dê uma razão para que eu seja favorável. Ela me disse: os 10% do PIB na educação. Eu disse: olha, veja, tudo bem, eu concordo com os 10% do PIB na educação, mas me diga uma razão para que a senhora me considere um fundamentalista. Ela disse: exatamente por isso, porque na ideologia de gênero está os 10% do PIB da educação. Eu disse: olha, não vou discutir com a senhora, porque a senhora não está disposta a entender o que é ideologia de gênero. Se a senhora estiver disposta, eu estou disposto aqui a debater de maneira intelectual, de maneira cerebral com a senhora. Mas se for da paixão dos 10% do PIB da educação, já lhe adianto que sou favorável. Ou seja, nem quem defende favoravelmente sabe o que é. E por muitas vezes nós, que queremos defender e ir para as ruas empunhar uma bandeira que nos interessa, também não sabemos o que é. Mas é extremamente importante fazer uma avaliação daquilo que hoje acontece em termos de transformação no país, especialmente no aspecto sociocultural. E o papel da imprensa, o papel da mídia, o papel da comunicação é fundamental. E o processo educacional é linha estratégica para se implementar esse tipo de ação na educação brasileira. Eu não quero estender aqui a minha fala, quero só fazer o registro do vereador Tico, que se faz presente aqui conosco, ele acaba de chegar, vereador José Galvão Braga Campos, ex-presidente da Câmara Municipal e vereador. Queria agradecer a presença dele. Mas eu já vou encerrar aqui as minhas considerações, pedindo que nós façamos exatamente essa reflexão, de poder interpretar exatamente aquilo que quer ser colocado na lei. Porque o texto do Senado ele é muito mais abrangente com relação a práticas discriminatórias, mas não se quer aprovar o texto do Senado, se quer aprovar o texto onde, infelizmente, a ideologia de gênero se fará presente e atrapalhará muito na condução daqueles que acreditam numa vida social em família. Obrigado por vocês terem vindo. Vou passar agora a palavra para o cerimonial, que ele possa dar sequência com os nossos palestrantes. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, deputado Wilson Machado. Iniciaremos as nossas palestras. Primeiro palestrante da noite, atuou durante 13 anos como pároco da paróquia Cristo Redentor e participou de toda a criação do Centro de Evangelização Arca da Aliança. Em fevereiro deste ano, ele assumiu a paróquia Cristo Rei na cidade de Salto. É presidente da Associação Jesus Leão de Judá. Com o tema A Família, convido o padre Wilson Vitoriano. Estou tremendo diante do meu bispo. Meus queridos amigos,
amigos e também irmãos, é claro que eu vou falar, na verdade eu não sei dar palestra, eu sei pregar a palavra, mas nada melhor do que começarmos com uma linda canção que fala justamente como Deus ele ama a família. É uma letra maravilhosa. A história de uma mulher, uma prostituta, que foi preservada, ela e a sua família, porque ela confiou na promessa de Deus. E Deus preservou aquela mulher juntamente com toda a sua casa. E o que nós queremos, como o Luiz bem falou, não é travar uma guerra, não é fazer uma convocação de uma cruzada contra qualquer tipo de grupo da nossa nação. Não é isso que nós queremos. O propósito não é esse. O que nós queremos verdadeiramente é que, como cristãos que somos, que nós possamos verdadeiramente, confiando nesse Deus maravilhoso, preservar a família. A família. Preste atenção nessa linda canção.
A partir dessa canção, queridos, a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Nós cremos que a família, ela sempre irá triunfar, porque nós somos, como eu falei no início, homens e mulheres que cremos no sobrenatural. Talvez maneiras diferentes de viver a fé, mas todos aqui temos fé. Nós cremos que há um Deus eterno, invisível e imortal, que rege a nossa vida. Então tudo que nós fazemos para o bem, é claro que é conduzido pelo Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, Luiz, que esta iniciativa de defender a família contra esta agressão é realmente inspiração divina, inspiração do Senhor. E como diz a palavra, a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Irmãos, amigos, Deus, no princípio, Deus é o princípio criador de todas as coisas. Deus, quando Ele criou todas as coisas e viu que tudo era bom, mas Ele quis coroar a obra da criação com algo extraordinário. Ele já tinha feito coisas grandiosas, e Deus diz na palavra que sempre que Ele terminava uma obra da criação, Deus via que tudo era bom. Então tudo que Deus criou, Ele que é o princípio criador de todas as coisas, absolutamente tudo que Deus criou é bom, porque vem do coração de Deus, e Deus é a essência do amor, é a essência da bondade, é a essência da santidade. Deus, quando Ele viu que a obra da criação precisava de algo, de uma criação mais ainda, mais semelhante a Ele, foi quando o Senhor, Ele criou o homem, viu que o homem estava sozinho e resolveu dar ao homem uma companheira igual a Ele. E a partir desta obra criadora do Senhor, nasceu a família. A família. Então quando nós, é claro que nós, como eu falei agora há pouco, não queremos uma cruzada, criar uma cruzada contra quem quer que seja. Nós não queremos isso. Nós não queremos agredir ninguém. Basta ver o Papa Francisco, como ele fala tão bem sobre isso, de acolher todas as pessoas. Mas nós não podemos nos omitir de defender a família, que é obra do coração de Deus, a obra do coração de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então tudo aquilo que vai contra esta ordem do Senhor, é claro que nós como cristãos devemos lutar para defender aquilo que é obra do Senhor. Nós temos, por exemplo, na Sagrada Escritura, muitos exemplos de homens e mulheres que seguiram esta ordenança do Senhor. Por exemplo, nosso pai Abraão. A Bíblia nos ensina que Abraão é nosso pai na fé. Romanos 4,16 diz que Abraão é nosso pai na fé. E o maior desejo de Abraão, qual era? Ter um filho. Ter um filho. Mas Sara não conseguia engravidar. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da terra, da tua terra, Ur, da Caldeia, e vai para a terra de Canaã, e lá eu vou te abençoar. Lá em Canaã você será feliz, será abençoado. E Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Ele creu na promessa. Ele saiu da sua terra, da companhia do Senhor, de sua família, deixou lá tudo que havia construído durante toda uma vida, e Abraão foi para a terra de Canaã, esperando nas promessas do Senhor. Deus, absolutamente, Ele não deu nenhum documento escrito ou registrado em cartório de que Ele cumpriria a sua promessa. Aí que está a fé. Aí que está a fé. Mesmo quando tudo parece às vezes perdido, quando parece que os inimigos, o número de inimigos é maior do que aqueles que estão a nosso favor, mas nós não podemos esquecer a promessa do Senhor, a promessa de Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra porque ele creu numa promessa do Senhor.
eu vou te levar para a terra de Canaã, vai para a terra de Canaã, e lá eu vou te abençoar. Lá eu vou te abençoar. Abraão tomou a sua esposa, que não podia engravidar, levou para a terra de Canaã, e ali Deus cumpriu a sua promessa, constituindo uma família. Abraão, Sara e o seu filho Isaac. Então, meus amados, se é tão importante assim para o nosso Deus que a família seja constituída, pai, mãe e filhos, se é vontade do Senhor e está na Escritura, e nós cristãos de todas as denominações, nós cremos nessa palavra, porque ela é a fonte inspiradora da nossa vida. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos anunciando, defendendo aquilo que é vontade do Senhor, sem condenação, sem condenar, sem julgar, absolutamente. Uma vez, lá na antiga paróquia, aconteceu um fato muito curioso. Aí aconteceu o batismo, ia batizar no dia do batismo, e na hora do batismo, sabemos da diversidade hoje da sociedade, não é? Sabemos disso. Na hora do batismo, o catequista se aproximou e falou: padre, tem um probleminha aí agora. Eu falei: mas qual é o problema? Ele falou: olha, eu acho melhor o senhor conversar com a madrinha. O que aconteceu com a madrinha? Não é melhor o senhor conversar com ela? Quando ela chamaram a madrinha, e quando ela entrou na minha sala, na verdade não era madrinha, era padrinho, mas era um homem vestido. E agora? O que fazer? O que fazer? Porque ele queria ser madrinha. É uma realidade hoje que nós devemos conviver, e nós da igreja também devemos ter essa consciência. Como agir diante de situações assim? Porque ela dizia: não, eu sou madrinha porque eu ajudei essa criança. E agora? É claro que com muito jeito eu chamei, conversei, devido à documentação, não pode, enfim. E pode ser um padrinho só para ser padrinho do batismo. Ela aceitou. Mas depois nós levamos essa questão. É a realidade na qual nos encontramos, vocês sabem disso, não é verdade? É a realidade nossa. Cada vez mais nós vamos deparando com situações assim. Situações assim. E agora, como resolver isso? Lembrando, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele tem um plano para o ser humano. Então tudo aquilo que vai contra, é claro que nós, mesmo sem condenar, mas nós não podemos aceitar, simplesmente. Respeitar é uma coisa. Outra história maravilhosa. Então Abraão, ele teve, graças a Deus, a sua alegria plena no nascimento do seu filho Isaac. Nós cantamos agora um hino maravilhoso que fala justamente sobre a história de uma mulher, uma prostituta, uma meretriz. A Bíblia nos ensina que quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava entrando na terra prometida de Canaã, antes de entrar na terra prometida de Canaã, ainda o povo de Israel estava na terra de Moabe, não tinha chegado, não tinha atravessado ainda o rio Jordão. E a Bíblia nos ensina, queridos, que Josué, servo de Moisés, mandou dois espiões, para observar a cidade de Jericó, porque o primeiro obstáculo do povo de Israel deveria enfrentar, entrando na Terra Santa, era justamente a cidade amuralhada de Jericó. Porque Deus havia feito uma promessa, e a promessa de Deus sempre se cumpre. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele sempre cumpre a sua promessa. Ele sempre cumpre. E Deus havia prometido ao povo de Israel que quando o povo entrasse na terra prometida, eles deveriam tomar posse daquela terra, porque havia uma promessa, voltando para Abraão, nosso pai. A promessa de Deus a Abraão foi muito clara: Abraão, vai para a terra de Canaã, lá eu vou te abençoar, lá eu vou te fazer feliz. Ele criou a promessa, ele foi para a terra de Canaã. Depois daquele longo período de escravidão no Egito, volta o povo de Israel pela terra de Moabe,
e lá estava o Rio Jordão. E agora? E agora? Josué, servo de Moisés, conduziu o povo. Ele mandou 2 espiões, 2 espias à cidade de Jericó, que é a cidade amuralhada, aparentemente intransponível, invencível. Mas nós não podemos esquecer, mesmo que quando a batalha parece perdida, que quem combate a nosso favor é o Deus poderoso. É Ele que combate. É Ele que combate. Ele é o general. Ele, a estratégia de guerra é dele. É Ele que combate. A Bíblia diz que Josué mandou 2 espias à cidade de Jericó. Os 2 espiões entraram na cidade de Jericó para observar a cidade, observar o tamanho do exército, as táticas de guerra do povo de Jericó. Mas foram descobertos. O rei de Jericó ficou sabendo que 2 espiões de Israel estavam escondidos, infiltrados na cidade de Jericó. O rei mandou que os seus guerreiros fossem em todas as casas, descobrissem onde estavam os 2 espias para matá-los. Coube a uma prostituta chamada Raabe, uma meretriz, esconder os 2 espias debaixo de palhas. Os soldados entraram naquela casa e não encontraram os 2 espiões. E os 2 espias de Israel, em retribuição à bondade daquela mulher, fizeram uma promessa: que quando a cidade de Jericó fosse invadida pelos hebreus, quando as muralhas caíssem por terra, aquela cidade, aquela casa, aquela família seria poupada. E o sinal seria um cordão vermelho colocado na porta. E assim aconteceu. As muralhas caíram, o exército de Israel invadiu a cidade de Jericó, mas eles viram aquela fita vermelha, aquele cordão vermelho na porta de Raabe, e a Bíblia diz que aquela família foi poupada. A família de uma prostituta, de uma meretriz, que era considerada pecadora, impura. Mas Deus, quando Ele protege a família, quando Deus se determina a proteger e amparar e salvar uma família, não importa o passado, não importa o que foi, o que importa é o hoje, é o agora. Então, para que vejam, irmãos, o valor da família aos olhos de Deus, a família daquela prostituta Raabe, toda aquela família foi poupada pelo Deus Todo-Poderoso. Volte. Eu creio que estou falando aqui para homens e mulheres que creem no sobrenatural, que creem no Deus vivo e verdadeiro. A família foi poupada. Agora, vocês percebem, queridos, se Deus poupou a família de Raabe, apenas o sinal seria aquele cordão vermelho pendurado naquela porta. Quanto mais o Senhor pode fazer por nós, nós que cremos, nós que buscamos, nós que oramos. A oração pode muito. A oração pode muito. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Aquela mulher foi poupada e juntamente com ela toda a sua família, toda a sua casa. E é isso que nós queremos, irmãos. É isso que nós queremos. Nós queremos que a família seja poupada. Nós queremos que a família seja constituída biblicamente. E biblicamente a família é constituída de pai, mãe e filhos. Vejam o desejo de Abraão ter um filho. Família abençoada, e foi abençoada. E é abençoada. Deus, como poupou aquela família de Raabe, Deus vai poupar as nossas famílias também. Porque nós somos, volto, homens e mulheres que cremos no sobrenatural. É claro que devemos nos mobilizar. É claro que nós devemos usar todos os meios para proteger essa instituição querida, abençoada, desejada no coração de Deus desde a criação do homem e da mulher. Então essa história de Raabe, para mim, é uma história muito profunda, irmãos, queridos, amigos, porque Deus salvou a família dela. Outro exemplo também, agora está o filme Noé está passando aí, e muitas pessoas estão falando sobre Noé, sobre Noé, sobre Noé. Outro exemplo de família preservada. Deus olhou a humanidade, Deus viu que a humanidade havia se corrompido
A criatura se esqueceu do Criador. Como isso é triste. Quando a criatura se esquece do seu Criador, essa criatura se perde. Essa criatura se destrói. Porque se separa do seu Criador, daquele que o ama, daquele que o criou. A Bíblia nos diz que Noé era um homem íntegro, correto, andava com Deus. Esta palavra, esta frase, Noé andava com Deus, é uma frase que nos ensina muito. Todos os políticos, Luiz, creio eu, que conseguem a vitória em todos os projetos, sejam eles quais forem, quando é um homem que anda com Deus, que está com Deus, que anda com Deus, que não crê apenas nas suas forças, nas suas capacidades, mas sabe que existe uma força superior que rege a nossa vida. Noé, diz a Bíblia, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E graças à integridade de Noé, graças à intimidade que Noé tinha com o Senhor, Deus ordena que Noé faça a arca. E quando Deus dá uma ordem, Deus cumpre. Faz a arca, Noé. Deveria se colocar os animais ali, ok? Mas o que mais me chama a atenção, Deus não salvou apenas Noé. Deus salvou Noé. Deus salvou a esposa de Noé. Deus salvou os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus filhos. Graças ao homem que era íntegro, ao homem que era temente ao Senhor, graças ao único homem que andava na presença de Deus, Deus salvou toda uma família. Por isso, queridos, eu creio, por isso que eu prego, eu creio que a família será salva. Agora, é claro, nós devemos cada vez mais buscarmos o Senhor, nos unirmos, sobretudo em oração. Em oração. E no Novo Testamento, Padre, no Novo Testamento, o que nos diz o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor?